Fala aí, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindos a mais um videozinho humilde no meu canal. Como estamos na maratona aí de postar um vídeo por dia em janeiro, deu bom, a gente continua em fevereiro também, mas isso é muito importante vocês deixarem o like, comentário aí se vocês quiserem mais coisas, e seguindo as paradas que vocês mandaram lá na comunidade, mano. O iceberg das lendas urbanas brasileiras do canal Eu Hip, ou Eu Hype. Eu acho que é porque hype não é hype, né? É Eu Hip, eu não sei. Enfim, é um canal que eu não conheço. É um canal que fala provavelmente de um monte de icebergs e tudo mais. Então, partiu sem mais enrolas, play. Certo. Dentro do Brasil dá pra achar muita lenda boba, só que eu acho que isso se aplica a todo lugar que tem lendas. Eles têm as lendas meio bobas e as lendas que são realmente assustadoras, e o Brasil também se enquadra nisso. A pedido de vocês eu montei um iceberg de lendas brasileiras, e eu espero de verdade que vocês gostem. Vamos lá, vamos ver. Lendas urbanas brasileiras, o superfície. Boneca, ah não. Mano, eu vou pausar aqui. Eu já tô vendo que os caras vão falar de lenda urbana lá como é que fala? Do disco da Xuxa, mano. Diferente do que muita gente pensa, essa lenda não foi criada no Brasil, mas sim lá no Chile. Essa lenda ganhou força por conta de algumas músicas que tinham no CD da Xuxa, e sendo coincidência ou não, de trás pra frente essas músicas mostravam frases bem estranhas. Mas eu não vou me focar nisso, eu vou me focar na lenda da boneca da Xuxa. No ano de lançamento da boneca, vários pais compraram essa boneca pros seus filhos. Depois de alguns dias, essas crianças reclamavam que acordavam bastante arranhadas, e depois notaram que nas mãos das bonecas tinham sangue. Não demorou muito pra isso criar notícia nos jornais locais, e desses jornais locais irem para outros jornais locais, até isso virar uma notícia nacional. Algumas matérias sobre isso na internet dizem que na época a polícia entrou no caso com uma investigação sobre o sangue nas mãos das bonecas, e acabaram confirmando que o sangue era da criança dona da boneca. Só que eu não sei a veracidade disso, porque essa lenda tem várias versões na internet, e eu usei essa porque é a que mais se repete nas matérias de sites e vídeos do YouTube sobre. Ô, mano, eu tenho medo dessas paradas, véi. Boneco que fica... Loira do banheiro, essa é boa, essa é boa. Provavelmente todo mundo conhece o ritual escolar de ir no banheiro, falar 3 vezes em frente ao espelho, loira do banheiro, bater 3 vezes na porta e puxar 3 vezes a descarga, e terminar falando alguns palavrões. Mas muita gente não sabe que essa lenda foi criada no Brasil. Maria Augusta de Oliveira Borges nasceu no final do século XIX em Guaratingueta, em São Paulo. Ela foi obrigada a se casar aos 14 anos com um homem bem mais velho. Para evitar isso, ela fugiu de casa para Paris. Aos 26 ela morreu e seu atestado de óbito sumiu, deixando o motivo de sua morte um mistério até hoje. O corpo voltou para sua mãe, que deixou ela em uma urna de vidro até que o túmulo ficasse pronto. Acabou que a Maria Augusta nunca foi enterrada. Uma década depois, onde era a casa, se tornou uma escola. E foi lá na escola que, de relato de aluno para aluno, a loira do banheiro surgiu. Fora que alguns anos depois, misteriosamente, a escola pegou fogo. Isso que é só a superfície, né, mano? Boneco do Fofão. Ah, para, velho. Fofão era um dos participantes do Balão Mágico, mas ele acabou fazendo mais sucesso que o próprio programa. Então ganhou o próprio programa solo, que também foi outro grande sucesso. Com isso, várias empresas começaram a comprar os direitos de imagem do personagem para lançar roupas e brinquedos do Fofão. E assim nasceu uma das maiores lendas do Brasil. O boneco Fofão. Um belo dia, uma criança estava brincando com seu boneco, quando sem querer rasgou o pescoço de tecido dele. A mãe da criança, tentando consertar, acabou notando que dentro do boneco havia algo pontiagudo. Ela abre o boneco inteiro e nota que havia um punhal dentro do boneco. Essa mãe logo passou essa notícia pra outra, que passou pra outra e passou pra outra, e assim o Brasil inteiro ficou sabendo de uma das maiores polêmicas envolvendo brinquedos do país. Em todos os lugares era gente falando que o boneco do Fofão vinha com um punhal dentro dele. Fato curioso é que na mesma época outro boneco surgiu na mídia. Agora analisa a semelhança nas roupas dele tu mesmo. Relatos dizem que na época os pais que compraram se combinaram de fazer uma queimada coletiva dos bonecos, mas eu não sei te dizer se isso chegou a acontecer. Eu não sabia disso, que eu não manjava, né, do Fofão, só manjei quando vim pra internet. Corpo seco. Corpo seco é um ser amaldiçoado. É como um morto-vivo que foi condenado a vagar pela terra. Ele foi amaldiçoado por conta das maldades que havia cometido durante a vida. Algumas histórias contam que ele torturou e matou a própria mãe. Por conta de todas as suas atrocidades, ele não foi aceito nem no céu nem no inferno. Por isso foi obrigado a vagar pela terra. Misericórdia. Isso eu não conhecia. Ele varginha. Em 1996, 3 meninas, Kátia Xavier, Valquíria Silvia e Liliane Silvia, disseram ter visto um humanoide encolhido em um terreno baldio. Varginha já tinha um monte de relatos de pessoas terem visto objetos voando pelo céu. Só que esse caso foi o ápice pra Varginha. Vários moradores de lá disseram também terem visto aquela criatura. E pra deixar tudo mais estranho, algumas pessoas dizem que viram no mesmo dia o exército passando com comboios pela cidade. E que supostamente eles capturaram o humanoide. Depois que esse caso foi pros jornais, o Brasil inteiro ficou sabendo do incidente de Varginha.
ou o ET de Varginha. Segundo as meninas, a criatura parecia com um homem, tinha pele marrom, algo que se parecia com chifres na cabeça e grandes olhos vermelhos. Na época elas foram submetidas a vários testes psicológicos para saber se elas não tinham nenhum problema no cérebro. Psicólogos, detectores de mentira, e elas passaram em todos, o que fez vários ufólogos do Brasil e alguns do mundo acreditarem que o ET de Varginha era real. Na época o jornal o jornal tentava a todo custo falar com o exército, que teria capturado a criatura. Porém o exército ou negava o envolvimento, ou negava o próprio acontecimento, ou nem respondiam às perguntas da mídia. Caraca. A família das meninas disse em entrevista que pouco tempo depois do ocorrido, alguns homens estranhos e engravatados teriam ido até elas e oferecido dinheiro para que elas desmentissem a história em rede nacional. Mas negaram fazer isso imediatamente. Outra coisa que eu vi em notícias e vídeos do YouTube sobre é que um dos militares que teria participado da operação de captura teria morrido poucos dias depois do ocorrido, por conta de algumas infecções. Testemunhas dizem que durante a captura ele não usou proteção e teve contato físico com o humanoide, e que por isso partiu dessa pra melhor. O caso permanece sem resposta concreta até hoje, e lá em Varginha o ET virou tipo um mascote, e ganhou várias estátuas dele e sobre o ocorrido. Que doideira, velho! Ai, águas rasas, pisadeira. A pisadeira tem a maior parte dos seus relatos em São Paulo e Minas Gerais. Ela é uma mulher muito magra, com cabelo desengonçado, tem dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem pernas curtas e olhos muito vermelhos. Ela vai até a casa dos outros de madrugada para pisar no estômago cheio deles quando eles estão em um sono profundo, fazendo as pessoas terem falta de ar. Supostas vítimas ligam a pisadeira com a própria paralisia do sono. Isso porque a pessoa consegue ver a pisadeira, mas não consegue mexer nada além dos olhos. Misericórdia. Sai fora essa pisadeira. Boca de ouro. A lenda do Boca de Ouro é sobre um ser meio humano, meio zumbi. Ele vaga pelas ruas de Recife, vestido terno e chapéu. Ele tá sempre procurando pessoas que estão voltando de festa sozinhas. Quando ele encontra uma, ele vai até ela devagar e pergunta se ela tem cigarro ou fogo. Não importa se a pessoa diz se tem ou não o que ele quer. De repente, ele vai mostrar a cara dele de zumbi e seus dentes de ouro. Obviamente, a pessoa vai sair correndo de medo, e ele vai atrás soltando uma risada medonha. Cada esquina que a pessoa virar, ele já vai estar lá esperando ela. E ele persegue a vítima até que ela desmaie e acabe dormindo ali na rua mesmo. Quando ela acorda, qualquer vestígio do Boca de Ouro vai ter sumido dali. Tá bom. A lenda do capa preta. Em 1970, em Juiz de Fora, algumas pessoas começaram a notar uma pessoa que eles nunca tinham visto antes. Essa pessoa usava capa preta e seguia outros moradores. Alguns relatos até falam que ele chegou a atacar algumas pessoas. E essas pessoas nem conseguiam ver o rosto dele, apenas suas roupas pretas e sua capa também preta. A polícia entrou no caso, mas não conseguiu descobrir quem era o tal capa preta. E para tentar acabar com a histeria coletiva, um grupo de pessoas tentou fazer justiça com as próprias mãos. Mas essa ideia foi um desastre. Isso porque pessoas que não tinham nada a ver, incluindo um padre, tomaram um pau de graça porque foram confundidas. Um tempo depois, sem solução, o próprio mistério resolveu se dar um ponto final. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa preta e um bilhete de despedida. E no bilhete, o tal capa preta dizia ser incompreendido pela sociedade. E desde então ele nunca mais foi visto em lugar nenhum. Confia. Águas profundas. A mulher A lenda se passa no Recife. Uma menina filha de um homem muito arrogante e violento acabou engravidando de um cara que era mau caminho total. E só isso já deixou o pai dela furioso, só que ainda por cima, esse cara era amante da mulher do pai da menina. Eu acho que vocês entenderam. Então o pai da menina manda caçarem e darem um fim no amante da sua esposa, e arranja um novo marido para sua filha grávida. Porém o rapaz não quis ficar com ela por ela estar grávida de outro homem. Em um ato de raiva, o pai da menina jogou ela amarrada em um cômodo da casa deles que não tinha janela. E fechou a porta com tijolos, deixando ela grávida, presa entre 4 paredes. Depois de travar sua filha, ele fugiu para Portugal, onde ficou morando lá por 3 anos. Depois disso, ele voltou para Recife para morar na sua antiga casa. Porém, a casa estava estranha. Sons de mãos arranhando as paredes e gemidos de socorro eram comuns de se ouvir naquela casa. Se tratava do espírito da sua filha, que ficou preso nela. Pessoas que moram perto do local dizem que até hoje é possível ouvir gritos de socorro vindos daquela casa. Que doideira, velho. Ih, chegamos no abismo. Tereza Bicuda. Vixe. Eu tenho medo desse bagulho, mano. Manda mais não pra mim, não. E violenta. Ela morava em Goiás e quase sempre o alvo dela era sua própria mãe. Ela batia e humilhava a mãe dela de várias formas. Roubava o dinheiro dela e batia nela na frente de todos da cidade que eles moravam. Em mais um dia de humilhação, a Teresa resolveu pôr um freio de cavalo na boca da mãe dela e depois montar nela como se ela fosse mesmo um cavalo. A mãe dela, que já era uma senhora de idade, não aguentou o peso da Teresa e foi ao chão para nunca mais levantar. Em seus últimos suspiros, ela xingou a Teresa, quase como se tivesse amaldiçoado ela. E depois disso, a Teresa passou a ser vista como um monstro para todos os moradores daquela cidade. Depois de tudo que ela fez com a mãe dela, só agora os moradores passaram a vê-la com maus olhos. Caraca, mas que ok, doideira, né? velho. A partir
disso a Teresa parou de frequentar locais públicos da cidade, incluindo a igreja. E sempre que passava perto da igreja, ela virava o rosto e falava pra si bem baixinho algo que provavelmente eram xingamentos pro local e os moradores que ainda iam lá. Os anos passaram, a Teresa continuou vivendo sua vida e assim como todo mundo, ela partiu dessa pra melhor. E por mais que ninguém gostasse dela, era de costume que todos os moradores fossem enterrados na igreja da cidade. E com ela não seria diferente. Porém, desde o enterro da Teresa na igreja, os moradores ouviam gritos vindos de lá, sempre à meia-noite. Os moradores passaram a crer que seria o espírito da Teresa pedindo para ser retirada de lá da capela. Eles deduziram isso porque a Teresa, enquanto viva, passou a detestar a igreja e todos que frequentavam ela. Com isso, a população entrou num consenso de remover o corpo dela de lá. E assim foi feito. Jogaram o corpo dela em um mato próximo à cidade. A lenda diz que no local nunca mais cresceu nenhuma planta e que a própria Teresa vaga por lá até hoje. Caraca. Doideira, velho. A babá e o telefone. Essa lenda eu não encontrei nem onde se passa e nem que ano ela se passa. Um casal queria sair e chama uma babá pra tomar conta dos seus 2 filhos. Logo depois da babá pôr eles pra dormir, ela desce pro andar de baixo, liga a TV e fica assistindo. De repente o telefone residencial toca. Ela atende e uma voz diz: "Eu estou aqui em cima com as crianças, é melhor você vir aqui." Ela acha que era um trote e desliga. O telefone toca de novo. Ela ouve risadas e depois a mesma frase. Ela desliga novamente e resolve ligar pra telefonista. Pra quem não sabe, antigamente existiam as telefonistas. Elas eram como assistentes que tinham nos telefones residenciais, que ajudavam as pessoas que estavam tendo problemas com as suas linhas. Ela liga pra ela e fala sobre o trote, pra ver se o número podia ser bloqueado. A telefonista aconselha ela a ligar pra polícia e contar o que tá acontecendo. E assim ela faz. A polícia então fala pra ela que se esse número ligar de novo, ela tem que manter conversa, pra eles conseguirem rastrear de onde tá vindo a linha. Ela desliga a ligação com a polícia e logo depois o número liga e repete a mesma frase. Então ela até tenta manter conversa, mas a pessoa do outro lado simplesmente desliga. Uma outra ligação acontece. Ela atende e era um policial falando pra ela sair da casa. A polícia conseguiu rastrear e descobriu que ele realmente estava no andar de cima da casa. Ela então desliga e se levanta para sair. Quando ela se levanta, ela ouve sons de alguém descendo a escada. Ela sai correndo e espera a polícia lá na rua. Quando a polícia chega, eles encontram um homem lá dentro coberto de sangue, com uma grande faca. Ele pegou todo mundo que estava no andar de cima e a babá era a próxima. Sobre essa, se tiver alguma coisa que tu quiser acrescentar nos comentários, tu pode acrescentar. Nas pesquisas que eu fiz, apontava que ela era brasileira, mas eu tenho as minhas dúvidas, mas ainda assim, se ela for brasileira, ela é bem da hora e por isso ela tá aqui. Caramba. Esse Seabag pode facilmente ter uma parte 2, então comenta aí se tu quer. Muito obrigado pelos 2.000 inscritos, de verdade. Foi em abril do ano, do ano passado, do ano que vem. Eu acho que nem tem parte 2, né? Mas caraca, velho. Eu fico cagado com esses bagulho de iceberg, mano. Principalmente de terror, mano. Eu sou muito cagão pra terror, velho. Então, por favor, não mandem mais coisa de terror. Ou se vocês quiserem me ver todo cagado, manda aí, mano. Eu achei legal, eu gostei. Muitos eu não conhecia e eu até fiquei impressionado que tinha uns 2 de Recife aqui, tá ligado? Eu não lembrava ou não sabia que tinha isso, tá ligado? Doideira, mano. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí por mandarem recomendações. Eu vou estar reagindo a todas as recomendações ou as que eu achar muito bacana pra gente estar trazendo aqui. Então deixa nos comentários se vocês querem ver mais. E sem mais enrolas, valeu, falou, até a próxima. Deixa o like e comenta.